No dia 13 de maio, nós aqui costumamos comemorar, temos a responsabilidade, a tarefa, na verdade, de estarmos comemorando o Dia dos Escravos, 13 de maio, com um prato típico. É uma farofa típica em que uma das entidades que a mama recebe, que é um preto velho chamado Pai José, nos ensinou a fazer. Vocês já ouviram eu falar sobre a farofa de feijão, que é a minha preferida, aliás, é um dos pratos preferidos que eu tenho, de todos os que eu conheço. Mas existe a farofa dos escravos, o dia 13 de maio, que deve ser feita no dia 13 de maio ou durante o mês de maio. Eu não vou mostrar aqui receita, tutorial de farofa, mas posso programar isso para outro momento. Preciso de tempo. Mas hoje é 13 de maio. Eu me lembrei justamente dessa data da farofa, o dia em que se comemora a abolição da escravatura, tanto no Brasil quanto em Portugal. A Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel em 1888 aqui no Brasil. E aí eu me inspirei em uma história para contar para vocês no vídeo de hoje. Vamos lá? Bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Rusveri e você é meu convidado de honra para ficar comigo até o final do vídeo. Claro, para ficar comigo até o final do vídeo você tem uma obrigação para você cumprir, né? Porque você sabe que aqui tem um ritual do sucesso, que é você curtir, compartilhar o vídeo, comentar, inscrever-se no canal também, me siga nas redes sociais. Tem bastante tarefa para vocês, né? Sabe, né? Eu tenho assim aquele ar de professora muitas vezes. Sou formada professora, não atuante. Mas assim, é aquela história, né? A gente tem que passar a tarefinha de casa, porque senão não vai funcionar. Deixa seu joinha, gente. Eu quero contar para vocês uma história de uma consulente que ainda está em processo de regressão de memória. A história dela não está finalizada. Ela vai ser pega de surpresa com esse vídeo, porque eu também não avisei que ia contar essa história. Mas me recordei do caso dela que envolve a escravidão. É uma história triste, mas vai ficar para nossa reflexão, nosso entendimento, as aulas que a espiritualidade sempre nos traz. No vídeo de hoje eu vou contar apenas esta vida dela. Mais para frente, quando finalizar as regressões, quando o caso dela estiver no fim, eu trago para cá, então a história completa. Neste vídeo eu vou chamar a minha consulente de Pamela. Eu senti muita tristeza conforme ela me contava essa história enquanto eu fazia a regressão nela. Eu acho que foi uma das regressões que mais me marcou por causa da tristeza. Isso também mexe comigo com mais intensidade, justamente porque eu me considero uma pessoa muito livre. E eu não suporto, eu não sei como você é, mas eu não suporto que tentem me controlar. Eu não gosto disso, eu não gosto sequer de pessoas que fazem muitas perguntas com o intuito de me controlar, querendo saber todos os meus passos, o que vou fazer ou deixar de fazer. Algumas usam disso como se fosse uma espécie de zelo, de cuidado. Eu já passei por situações semelhantes assim na vida. Ah, mas eu só quero cuidar de você, eu só quero saber... Não quer cuidar não, é controle. Eu não gosto. Quem cuida de mim é Deus. É assim que funciona. Então eu sou muito rebelde neste sentido. Vale a história, né? História de Francine. Por que acabou do jeito que acabou? Porque Francine era rebelde. Meu espírito, ele tem uma rebeldia natural. Então quando eu escuto histórias como essa, isso me dói profundamente. Em uma de suas vidas passadas, trata-se de um homem, aproximadamente uns 16 anos de idade, se entende como homem, mas acho que naquela época realmente tinha mais maturidade, negro, África. Ele aprende as ervas com o seu avô, já grisalho, aprende a lidar, é uma tribo. O que ele faz ali é cuidar das ervas, é o que ele aprende com o avô. Em uma determinada cena, eles não estão na tribo, eles estão numa espécie de centro comercial, algo parecido. Ele e o avô foram neste local para vender as ervas das quais eles cultivam. Ela acredita que se trata, que isso acontece em 1600, mas ela não sabe precisar se é na primeira parte do século, se é na segunda metade desse século. Mas acredita ser por aí. Em um certo momento, acontece um tumulto. O avô está em um local, um determinado local, ele está em outro local. Neste tumulto, pessoas aparecem e aprisionam aquele avô. O jovem de 16 anos consegue fugir, mas ele percebe que o avô leva muita surra, é espancado por aqueles homens. Então ele, que tinha muito apreço, muito afeto pelo avô, retorna a fim de tentar salvá-lo. Mas ele acaba sendo preso. Amarram-nos, ele e o avô. Amarrados, colocam os dois dentro de um navio. E ali eles ficam por muito tempo. O navio começa a navegar. Alto mar. Em todo o período dessa navegação, eles não veem o sol. Eles ficam trancados no porão, amarrados naquele porão, onde há mau cheiro, má alimentação,
muita sede, muita dor, muitos gemidos. E isso me lembra o texto, a poesia do livro de Castro Alves, chamado O Navio Negreiro. Vocês conhecem essa poesia? Eu já recitei essa poesia por diversas e diversas vezes. Um trechinho diz assim: era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha em brilho, em sangue a se banhar. Presta atenção. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros, arrastadas, em ânsia e mágoa, vãs. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda a fantástica serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos. O chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e é após fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo, entre os densos nevoeiros: vibrai o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se, orquestra irônica e estridente, da ronda fantástica serpente, pensa no chicote, gente, faz doudas espirais, qual num sonho dantesco, as sombras voam, gritos, maldições, preces ressoam, e ri-se, Satanás. Nossa, errei pouco. Eu acho esse texto estupendo, maravilhoso mesmo. Leia e interprete, são palavras mais antigas, um português mais arcaico, um texto pesado que se chama Navio Negreiro e que fala deste jeito poético sobre os homens que estão cantando, o gemendo é de dor, estão dançando a esse chicote que ele coloca, isso são as torturas que eles sofriam. Então é muito interessante. Leiam poesia, sempre. Então agora imagina, eles passam não sei quanto tempo navegando da África e estão vindo para o Brasil, que desembarcam na Bahia. Ela reconhece ser a Bahia, ela sabe que é a Bahia e que se trata de um local com mar e muita mata. E todo este período dentro de um navio no escuro. Pessoas que eram livres. Pessoas que eram livres. E de repente não eram mais. Qual é o tamanho da revolta? Qual é o tamanho da raiva e do ódio que pode nascer em um determinado espírito que passa por isso? E o tamanho da pretensão daqueles que se acham superior a ponto de terem feito o que fizeram. Ok, é passado. É passado. O problema é quando essa superioridade ainda existe no coração e no pensamento de muitos, ou quando a ideia de servidão ainda habita na mente de muitos. E eu sei que boa parte da vida dela, da Pamela, nesta vida atual, ela viveu como que se tivesse, como se ela fosse obrigada a servir. Ainda que, nesta vida, contando, voltando à história, quando eles desembarcam, eles estão todos muito fracos, e eles jogam água do mar sobre todos os escravos que estão ali. Eles estão acorrentados. Depois eles vão para uma casa grande. Nesta casa grande existe uma casa menor onde há outros negros, também escravos, e uma mulher negra que está ali, que cuida de todos e que também conhece ervas. Ela sente nesse momento que aquela mulher que está ali é a avó desta vida, mas ela não teve a oportunidade de conhecer porque ela desencarnou antes de Pamela nascer. Depois, tratado como um animal, ele é vendido. Então ele vai para uma fazenda. Ele vai arrastado, ele não quer ir para essa fazenda. Quando chega nessa fazenda, ele reconhece o dono de escravos desta fazenda é a atual mãe de Pamela nesta vida. Pessoa com a qual ela sempre teve muito atrito e essa ideia impregnada a partir desta vida de servidão, de ter que servir, obedecer cegamente àquela mãe. Mas aqui, enquanto escravo africano no Brasil, ele era bastante rebelde. Em um determinado momento ele foge, ele consegue fugir. Nesta fuga, ele é perseguido, mas ele consegue se salvar a partir do momento em que ele mata seu perseguidor, o dono de escravos, sua mãe desta vida. Cortando a garganta.
não sente remorso naquela hora. E eu entendo, porque ele não fez aquilo de maneira fria. Ele estava lutando por aquilo que ele nasceu livre, pela sua liberdade. E ele gostaria, ele tinha vontade de reencontrar o avô, que nunca acontece. Ele continua correndo e vive sempre às escondidas para não ser pego, não só por aquele dono, mas também não ser pego por outro branco que se intitulasse dono dele. Passa um tempo, ele vai ficando um pouco mais velho, até o momento em que ele chega a uma comunidade de vários negros. Só que eles não eram escravos. São os quilombos. Ali ele fica. Ele nunca mais reencontrou seu avô, mas ele consegue ter família, ele se casa e vive sempre por ali. Ela comenta que tem índios por perto, mas eles não fazem nada. É tranquila a relação. E poucos anos depois, mais à frente, ele acaba desencarnando por motivos de doença. E eu pergunto como ela desencarna. Se desencarna com muita raiva, se tem ódio no coração. E ela não identifica nenhum sentimento pesado dessa natureza, a não ser o peso da tristeza. Pela saudade do avô e por não ter podido viver a vida que lhe cabia, que lhe era de direito. Agora, numa situação como essa, quantos karmas não foram gerados? O karma passa quando você consegue mudar em você o pensamento que te fez criar aquele karma. O karma passa a partir da transformação, por isso que eu criei o curso das energias. Para poder ajudar as pessoas que não necessariamente fazem terapia comigo, ou mesmo que fazem e vão ter o curso das energias de maneira a complementar, né, esse processo de tratamento, mas quando você consegue tratar em você a linha de raciocínio pela qual fez com que você se tornasse o algoz naquele momento. Dentro do que a gente tem de informação até o primeiro momento, né, dessa história, porque existem outras vidas aí a serem consideradas, e como eu disse, isso está em pesquisa ainda, porque ela está em tratamento. Dentro desse contexto, eu não consigo perceber, eu não leria desta maneira, apesar de que é errado tirar a vida de alguém, Mas dentro daquelas circunstâncias, será que ele teria outra saída? Mas ainda assim não vejo que isso seja um karma. Porém, vai responder sim, em alguma intensidade, o fato de você ter tirado a vida de alguém. Mas ali, ele estava no direito de lutar por sua liberdade. Agora, os que o escravizaram, os que o sequestraram, ele e a avô, isso existe muito karma. Então, se a pessoa hoje ainda pensa, tá? Vamos trazer como exemplo a própria mãe de Pamela, que ela está ali para servi-la, porque ela traz consigo a energia daquela pessoa que ela foi dono de escravos e não reconhece o livre-arbítrio que Deus deu àquele espírito, não tem humildade para ver isso e não respeita o espaço, o tempo da filha, ela não gera nela a liberdade evolutiva. Ela está presa à condição da matéria, vai reencarnar ainda muitas vezes, possivelmente com sofrimentos em algum momento. Mas o espírito lá dentro está sofrendo, ainda que a carne não viu o sofrimento, o espírito lá dentro sofre. Ele sofre porque ele não encontrou luz dentro dele, ou pouca luz. E está preso àquela condição de se sentir superior porque era o dono de escravos. E isso ainda reverbera naquele espírito hoje encarnado como mãe de Pamela. A evolução só acontece a partir do instante em que você ganha consciência do seu erro. Mas você não pode, ao perceber o seu erro, se bater, se autopunir. Porque aí, bom, já falamos muito sobre isso aqui. Você também piora o seu quadro. Mas a consciência é o chicote da alma. Conseguir o auto-perdão é só quando você aprende a amar. Quando você aprende a respeitar o outro, a maneira que o outro tem de ser. E este é o vídeo de hoje, com homenagem para mim, de todo o meu coração, a todos esses que foram escravos e, sobretudo, a essa entidade maravilhosa que eu amo de paixão, Pai José, e a todos os pretos velhos, que eu tenho muito amor no meu coração por eles e muito respeito, os considero de grande evolução espiritual e tenho no meu coração muito carinho por cada proteção e ensinamento que eu tive com cada um. Escolhi essa história porque acho que ela nos ensina muito, do ponto de vista kármico, do ponto de vista evolutivo, a respeito de respeito. Respeite o livre-arbítrio do outro. Ninguém é dono de ninguém. Inclusive, é um bom livro que eu indico leitura, de Zíbia Gasparetto. Encerro o meu vídeo por aqui. Compartilhem. Gratidão por estarem aqui comigo sempre. Que Deus abençoe a todos nós. Com gratidão a todas essas entidades e toda a luz da espiritualidade. E essa história, que apesar de muito triste, faz parte da história da Terra. Agora a gente precisa, na verdade, abraçar o que é o passado e fazer as pazes com o que passou. Sem julgar. Compreendemos, entendemos, analisamos
Mas não condenamos ninguém, porque não somos Deus. E justo Deus a ninguém condena, porque Ele é amor. E é a lição mais difícil de se aprender. É a lição do amor. Vamos ser bons. Gratidão.